Tô na mentoria aqui do Clex Club, liderado pelo Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. A gente acabou de ter uma dinâmica agora cedo, ó, tô até com a camisetinha que a gente ganhou do Clex Club, é um grupo de empresários. E galera, quero trazer uma reflexão. Tô no Airbnb, vocês podem perceber aqui que o cenário tá meio diferente, tô meio contra a luz, mas eu acho que vai dar para transmitir uma boa mensagem. Quero compartilhar com vocês de algo que o Senhor já tem falado no meu coração, já tem alguns meses, até alguns anos, principalmente estando em ambientes de pessoas de grande influência, grandes pessoas, pessoas relevantes, sei lá, Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, são pessoas ali que, né, exercem uma grande relevância, não só na minha vida, obviamente, mas na vida de milhões de pessoas. Tem múltiplos milhões ali de seguidores, são referências no segmento empresarial, várias outras áreas. E não só nesse ambiente, mas eu participo de outros ambientes, então eu lido praticamente ali diariamente com pessoas de grande relevância. Tenho amigos próximos, são muito relevantes, influentes nas suas áreas. E isso, hoje eu lido bem com isso, eu quero trazer um pouco dessa reflexão, mas no começo, gente, eu não lidava bem com isso. Parecia que eu estava perto da galera, eu desaprendi a andar. Já passou isso com você? Eu lembro quando eu era adolescente, aí passava perto do grupo assim de colegas, de coleguinhas, e aí parecia que você desaprendia a andar. Não sei se já aconteceu isso contigo. E aí você tá ali no meio da galera, aí você vai comer, vai no restaurante, parece que você não sabe comer. Já passaram isso com vocês? Pelo menos comigo acontecia muito. E cara, no começo ali eu me sentia muito deslocado, então muitas das conversas, às vezes que tem, você acaba falando algo que, mano, muitas vezes vai até contra os seus princípios você ter falado aquilo, mas só pelo fato de estar naquele ambiente, ou às vezes com determinado tipo de pessoa, você acaba meio que se ajustando para caber dentro daquele ambiente. Olha só o perigo disso, né? Não com essa galera super 10 e tudo mais, mas estando em ambientes assim, isso que eu quero trazer, tá? Não se relacionando ali, falando especificamente com o Joel, com o Flávio, com o Caio, que eles são super solícitos e tudo mais. Eu estou falando com o ambiente como um todo, tá? Um ambiente de pessoas muito relevantes. E às vezes você quer ficar se ajustando e às vezes você acaba fazendo brincadeirinhas ou falando coisas para se ajustar. E normalmente você não é assim. E um outro ponto também, um outro extremo, às vezes você se sente extremamente desconfortável por estar em ambiente assim. Você meio que desaprende a andar ou desaprende a comer, você se sente inseguro, você se sente inferior. Eu me sentia muito assim. Não, então não pode isso, não sei o que. Não, mas não pode fazer assim porque o fulano, não, eu tô... quem sou eu? Quem sou eu? E aí você se coloca numa inferioridade para agradar as pessoas. Gente, isso é terrível. Principalmente se você é cristão. E me vem muito, o Senhor fala muito comigo a respeito dessa passagem há alguns anos já. Aquela passagem de Davi e... Cara, meditem na história de Davi como um todo. Não só nessa, mas meditem na história de Davi. É um personagem bíblico que eu me identifico muito. O Senhor fala muito comigo a respeito da história de Davi. Alguém segundo o coração do Senhor, alguém manso, alguém que tinha um relacionamento com o Senhor. Eu vejo na pessoa de Davi uma pessoa pura, uma pessoa simples, mesmo sendo rei, mesmo sendo talvez uma das pessoas mais importantes ali do seu tempo. E eu aprendo muito com ele. E aí tem uma passagem de Davi, obviamente, muito conhecida, Davi e Golias, mas eu não quero me ater ao ponto de Davi e Golias, eu quero me ater ao ponto que antecede a Davi e Golias. Tá lá o exército dos filisteus desafiando o exército de Israel, e aí vem um gigante, ele fica, se eu não me engano, 40 dias desafiando o exército de Israel e falando, quem são vocês? Cadê o Deus de vocês? E fica zombando, cadê? Não é vocês o povo? Cadê o seu Deus? E começa a desafiar, e não teve para se levantar ali com aquele gigante que era Golias e todo o exército de Israel. Só que Davi, filho de Deus, que ele entendia essa autoridade, ele entendia essa identidade, ele não estava lá. Mas quando ele chega lá e ele ouve isso, ele não precisa ficar ouvindo 40 dias, cara, ele ouve isso, e ele pensa o seguinte, ele fala o seguinte, e é nesse ponto que eu quero me ater aqui com vocês. Quem é esse filisteu incircunciso que se atreve a zombar do Senhor dos Exércitos? Essa é a frase, gente, essa é uma frase que mexe muito comigo.
Mexe muito comigo. Toda vez que eu tô diante de uma situação desafiadora, eu uso essa frase. Quem é esse filisteu incircunciso que se atreve, não sei como é que fala isso, que se atreve a zombar do Senhor dos Exércitos? Se essa pessoa consegue, por que raios que eu, filho de Deus, filho do Deus vivo, vou temer? Então eu não sei qual que é a sua dificuldade. Às vezes a sua dificuldade é subir num palco. Quantos filisteus incircuncisos que sobem no palco e faz o que precisa ser feito enquanto você tem medo? Quantas pessoas que até blasfemam contra o Senhor, pessoas que não acreditam no Senhor, pessoas que têm uma palavra contrária àquilo que o Senhor tem, sobem no palco e fazem o que precisa ser feito. Às vezes o seu desafio não é o palco, às vezes o seu desafio é gravar um vídeo. Quantas pessoas falam porcarias gravando vídeo, influenciam multidões de pessoas, enquanto os filhos de Deus, que deveriam ir, têm medo de uma câmera. Isso que me deixa muito indignado. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas situações, quantas e quantas multimilionários gerenciam empresa e não acreditam no Senhor, e você aí, cara, tá cheio de medo e não vai porque, eu tenho medo, eu não sei o que vão dizer, eu não sei o que. Cara, isso mexe muito comigo. Mexe muito comigo, muito comigo. Então eu quero te incentivar a olhar para essa história de Davi e qual é o filisteu incircunciso. Quem é o filisteu incircunciso na sua vida? Qual é o desafio, qual é o medo na sua vida que está te travando, que está te impedindo de ir avançar? Uma coisa que eu tenho muito forte para mim, gente, é que fé é desafio. Tem muita gente que não tem a sua fé exercida porque está correndo dos desafios. Tá com medo dos desafios. Aparece um desafio, é uma baita de uma oportunidade de você exercer aquilo que você acredita. Desde criança, você fala, eu sou cristão, Senhor, você tá na igreja lá, você levanta as mãos, agradece, louva a Deus e glória a Deus por isso. Tô falando que não tem que fazer, tem que fazer. Mas, gente, fé é desafio. E aí, quando surge um desafio, muitos desses desafios enviados pelo Senhor, você, não, eu não sou capaz. Não, eu tenho medo. Eu tenho medo. Gente, isso me deixa indignado, muito indignado. Então isso me provoca muito essa situação. Por que eu tô falando sobre isso? É algo que o Senhor colocou no meu coração aqui para compartilhar hoje, principalmente porque, tô nesse ambiente com grandes pessoas influentes, que tem 10, 15, 20 milhões de seguidores nas redes sociais, pessoas assim que você vai andando, aí a galera fica olhando e tira foto e tudo mais. Então, eu quero trazer isso aqui para vocês, tá? A primeira parte dessa reflexão é: quem é o filisteu incircunciso que tá te travando? Que tá ali, muitas vezes, te desafiando, e você, ao invés de ser Davi, tá sendo o exército de Israel. Tá na hora de ser Davi. Entendendo aquilo que ele carrega. Gente, aquilo que a gente carrega é muito grande. Aquilo que você carrega é muito grande, porque é o próprio Espírito de Deus, do Deus vivo que habita dentro de você. Então tenha essa identidade. O que eu quero trazer de aprendizado aqui para você é olhar para a história de Davi e ver que ele tem uma identidade firmada no Senhor. Você, filho de Deus, tem uma identidade firmada no Senhor. Você só precisa disso, cara. Você só precisa disso. Não tem coisa que pode te parar. Você só precisa disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto, e aí tá muito ligado com essa questão de identidade, de sentir-se inferior e tudo mais, cara, o quanto que a galera bajula as outras pessoas. Bajula demais. E tá aqui, tá ali. O tempo todo eu fico assim, cara... Às vezes eu até preciso me policiar um pouco nisso, porque apesar de... eu me considero um bom comunicador e tudo mais, mas eu, normalmente, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, cuidado com as palavras. Mas eu sou um cara na minha, então se você me vê no meio da galera, eu vou ser o cara que normalmente vai ficar quieto, de boa, observando. Em alguns momentos eu acabo ali conversando e tudo mais. Eu sou esse cara, eu gosto de ser assim, pela sabedoria das palavras, de ter uma palavra assertiva e tudo mais. E outra, cara, eu não bajulo ninguém, esse negócio de ficar bajulando, de ficar agradando. Já fui muito essa pessoa, galera. Já fui muito essa pessoa. Mas eu quero te dizer aqui nesse vídeo, se você entende a sua identidade no Senhor, a pessoa que você quer chamar a atenção é o próprio Deus. Não tô falando que você não tem que estar nos ambientes, não tô falando que você não tem que buscar se desenvolver, estar ali rodeado de pessoas que te desafiam, no ambiente de network, com bons mentores. Isso é válido, recomendo inclusive.
Só que eu tô falando para você ter muito bem firmado a tua identidade no Senhor. É a Ele que a gente precisa chamar a atenção. Cara, o meu anseio é eu chegar no fim da minha vida, na minha morte, ou até na volta de Jesus, né? Um ou outro. Cara, eu tenho um encontro com o Senhor e o Senhor fala assim, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, entra no descanso do seu Senhor. É ser conhecido pelo Senhor. Eu não quero chegar lá na frente, diante de Jesus, e Jesus falar para mim, aparta de mim. Pô, Thiago, cara, não vai nem me chamar de Thiago, não me conhece. Pô, eu nem te conheço, sai daqui. Eu não quero que Jesus olhe para mim e fale assim, não, eu quero Thiago Rodrigues de Oliveira. Ele não vai me chamar de Thiago Rodrigues de Oliveira, meu nome é Thiago Rodrigues de Oliveira. Thiago Rodrigues de Oliveira, entra no descanso do seu Senhor. Pode vir, meu filho, me abraça. É isso que eu anseio. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui para você é, cara, a pessoa que você precisa chamar a atenção é do Senhor Jesus. É Ele que você precisa chamar a atenção. Você não precisa ficar chamando a atenção, se amoldando para caber ali na expectativa de uma outra pessoa, para, nossa, fazer com que a pessoa goste de mim de uma maneira forçada. A gente precisa disso, não. Precisa de sem bajulação, gente. Uma coisa que eu tenho para mim, assim, é que o fã, tem que tomar cuidado com o fã, tá? Toma cuidado com o fã. Quem que é o fã? E eu não quero ter fãs. Quem que é o fã? O fã é aquela pessoa que ela não acredita nela mesma e ela coloca uma pessoa num pedestal. Ai, é o fã. Nossa, vem a pessoa. Ai, eu tô até tremendo. Nossa, eu não sei nem como é que fala com ele. Ai, tira uma foto comigo e começa a chorar. A gente vê muito isso em shows, né? Cantores, jogadores de futebol também. Mesmo no grupo empresarial tem muito disso. Ai, é o cara ali, né? Gente, se você ter a sua identidade no Senhor, você sabe que, cara, aquilo que você carrega é grandioso. Então não se subestime, valorize aquilo que está no seu coração e abre a boca. Precisa transmitir. Filhos de Deus precisam transmitir a mensagem, precisam transbordar. Então tenha essa clareza, tá? Então por isso que eu quis trazer essa reflexão. Entenda que aquilo que você carrega é grande porque você carrega o próprio Deus. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos corpo do Espírito Santo. Então você habita o Espírito Santo. Você, habitando o Espírito Santo, entenda a responsabilidade daquilo que você carrega e não menospreze isso. Não coloque pessoas no pedestal. Não seja fã de alguém. Busque ao Senhor acima de tudo e busque acima de tudo fazer a vontade do Senhor. Busque ser conhecido pelo Senhor. Para quando você se encontrar com Ele, Ele fale, servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Amém, gente? Quis trazer essa reflexão para você. Gostou desse conteúdo? Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Valeu, galera. Te encontro no próximo vídeo.